Olá, seja bem-vindo. Nos próximos 20 minutos vamos falar da candidatura do CID à Câmara Municipal de São Vicente, partido que concorre às eleições de 1 de dezembro com um veterano nesta corrida. Aos 63 anos, António Monteiro, engenheiro eletromecânico, concorre a presidente da Câmara Municipal de São Vicente pela sexta vez consecutiva. Olá, Monteiro. Disseste muitas vezes que já não ias concorrer, mas estás aqui mais uma vez, pela sexta vez. E será desta? O que é que motiva o Monteiro a continuar nesta candidatura à Câmara de São Vicente? Bem, primeiro, cumprimentá-lo assim, cumprimentar todos os telespectadores, com um cumprimento especial aos eleitores aqui em São Vicente e, de uma forma geral, toda a população são-vicentina. De facto, é a sexta vez que eu estou a concorrer. E eu costumo dizer que é o seguinte: não é uma questão de birra, não é uma questão de teimosia, é acima de tudo uma missão que eu assumi para ajudar a Ilha de São Vicente. Portanto, o que vai acontecer desta vez, o povo saberá dizê-lo no dia 1 de dezembro. No entanto, mais uma vez estamos nessa corrida com a esperança de desta vez vencer estas eleições. Em 2020, o CID conquistou 32% dos votos, conseguiu eleger 3 dos 9 vereadores. Qual é a expectativa neste momento para estas eleições? Repare, em 2020 nós estivemos quase lá. Faltou pouco para vencermos as eleições. E o CID tem tido uma particularidade que é interessante. De eleição a eleição, o CID vai galgando na escala em termos de número de votos. E desta feita acreditamos que iremos ultrapassar os 32% e, portanto, vencer estas eleições. Porquê? Porque nós acreditamos que São Vicente não pode continuar na situação em que está. Nós temos uma Câmara em que o seu Presidente já está na liderança há 16 anos. Nós temos uma Câmara que precisa libertar São Vicente todo o seu potencial de desenvolvimento e crescimento económico e social e, portanto, quem poderá trazer estas duas questões, o crescimento social e o desenvolvimento económico, nós acreditamos que seremos nós, eu e a minha equipe, e, portanto, estamos nesta luta. E como é que vais convencer o eleitorado desta vez de que o CID e o Monteiro são alternativas para... Repare, o eleitorado são-vicentino já nos conhece razoavelmente bem. Nos conhece porque, como disseste bem, e eu não escondo isto, é a sexta vez. E, portanto, a luta que nós temos feito por aquilo que pensamos ser bom para São Vicente, quer a nível local, quer a nível nacional, é nosso cartão de visita, é nosso trunfo maior para que o eleitorado são-vicentino vá continuando a crescer em termos de créditos relativamente à nossa candidatura e daí estarmos tranquilos, extremamente serenos, que desta feita o eleitorado são-vicentino irá apostar nesta candidatura. E porquê que irá apostar nesta candidatura? Por 3 razões extremamente importantes. A primeira razão é que nós vamos trazer para esta campanha e com um compromisso assumido muito forte, é que iremos trabalhar no sentido de debelarmos o grande problema da habitação. Nós nos propomos, pelo menos nos próximos 4 anos, reduzir o número de casas de latas para 50%. Neste momento, nós temos 2.000 casas de latas em São Vicente. Segundo o censo... Maior número do país. Maior número do país. Segundo o censo da população e da habitação feita em 2021. Nós queremos, nestes próximos 4 anos, construir 1.000 casas. Poderá perguntar, mas como? Recursos. Eu direi sempre de uma forma simples. Nós temos habitações pré-fabricadas que se vendem na China, casas de uma sala, 2 ou 3 quartos, uma casa de banho e uma cozinha, por $5.000. Quer dizer, uma Câmara que tenha na sua essência, no seu coração, o sentimento, a fragilidade que este povo vive, acima de tudo, as pessoas que têm mais carência, deveria já ter resolvido este problema. E nós vamos resolver este problema com a aquisição, nos próximos 4 anos, de 1.000 casas. As outras 1.000 casas
ficará, como é óbvio, para outras alturas, mas também nós temos que contar que há muitas pessoas que estão a viver nestas casas, mas porque o terreno não está devidamente legalizado, não conseguem fazer absolutamente nada. Portanto, nós ao combinarmos a aquisição das casas mais a legalização dos terrenos das pessoas que estão a viver em condições precárias, nós entenderemos que é muito fácil ultrapassarmos os 50% e, portanto, darmos dignidade a estas pessoas. A segunda questão, que é fundamental para nós, tem a ver com o saneamento. São Vicente, uma ilha que normalmente era considerada uma ilha muito limpa. Hoje, nem sequer nós temos caminhões de lixo para fazer a recolha. No entanto, na oficina da Câmara Municipal, nós temos cerca de 15 caminhões de lixo. Ora, nós temos 15 caminhões de lixo, mas nós estamos a fazer recolha em carrinhas de caixa aberta, o que é inadmissível numa altura do campeonato como esta. Portanto, é preciso atacar a questão do saneamento de uma forma frontal, dando Vocês têm falado muito da lixeira oportunidades, também, da lixeira dando também. oportunidades para que o cidadão possa fazer a seleção dos resíduos sólidos, dar também a possibilidade de que os contentores não estejam assim expostos da forma como estão, onde os cães e pessoas às vezes com dificuldades em termos de doença mental vão aos contentores procurar comida. Portanto, se nós tivermos uma Câmara com esta preocupação de saneamento, iremos melhorar o ambiente em São Vicente. A terceira questão é a questão económica. Ora, é fundamental que nós possamos, em São Vicente, tornar esta ilha uma ilha mais rica, uma ilha onde que tenhamos a capacidade de atrair muito mais investidores do que aquilo. Como é que pensam fazer isso? Nós pensamos fazer isso, em primeiro lugar, reativando as geminações, porque, como a Filomena sabe, quando o Onésimo Silveira, em 92, ganhou a Câmara de São Vicente pela primeira vez, uma das apostas fortes que ele fez foi trabalhar nas geminações. E nós temos geminações com vários municípios em Portugal. E hoje só Oeiras, é que continuamos a ter ainda um pinguinho de contactos para nos ajudar. Então é preciso que o Presidente da Câmara tenha a capacidade de sair, procurar mais geminações com outros países, não só com Portugal, com outros países, ao mesmo tempo que vai procurar investidores para trazer para a Ilha de São Vicente, para podermos criar riqueza. Mas não só isto, nós temos que aproveitar também os elementos que São Vicente tem que pode gerar riqueza. E aqui nós temos dois elementos fundamentais. Nós temos a estação de tratamento de águas residuais na Ribeira de Vinha, a chamada ETAR, e nós temos a lixeira de São Vicente, que também tem o seu potencial económico através da produção de energia elétrica. Ora, estes dois elementos, devidamente aproveitados, dará à ilha uma outra capacidade económica e poderá criar nesta ilha mais recursos financeiros a circular. Só para lhe dar um exemplo, repare, 1 hectare de terreno, se nós fizermos um bom trabalho, tratando aquela água de ETAR, 1 hectare de terreno pode render a Ilha de São Vicente cerca de 17.500 contos se nós tivermos aí plantado papaya. E se nós multiplicarmos esses 17.500 pelos 600 hectares, que é a quantidade de terreno que aquela zona tem, nós iremos ver que poderemos criar riqueza que equivale a 10 anos o orçamento da Câmara Municipal de São Vicente. Okay. Aqui o que é preciso é ter cabeça e ter visão de desenvolvimento social e económico. Ok, Monteiro, vamos falar de outros aspectos daqui a pouco, mas eu queria só colocar-lhe a seguinte pergunta. Uma questão que, pronto, pode ser uma desvantagem, pode se apresentar como uma desvantagem para o CID. O CID esteve na Câmara Municipal e durante 4 anos, com 3 vereadores, né, numa gestão partilhada, onde vocês não conseguiram os entendimentos para viabilizar a governação de São Vicente. A ilha esteve por 12º durante todos esses anos. Não receia que isso venha penalizar o CID nas urnas? Não, de maneira nenhuma. E esta é uma das grandes vantagens que eu tenho enquanto político. Eu consigo lidar com qualquer partido político. Eu consigo lidar com qualquer grupo de cidadãos que estejam a concorrer às eleições. Mas não conseguiram na Câmara. Não, o problema não somos nós. O problema é de quem lidera a Câmara. Porque quem lidera é que deverá dar o exemplo. Porque, repara, Filomena, em 2021 o CID aprovou o orçamento da Câmara. E nós introduzimos determinados projetos que deveriam ser executados e não foram executados.
Em 2022, voltamos a aprovar o orçamento da Câmara e, mais uma vez, voltamos a exigir que os projetos fossem realizados. Não foram. Em 2023, nós já não pudemos aprovar o orçamento da Câmara, na medida em que nós sentimos que estávamos a ser objetos de gozo por parte do Presidente da Câmara Municipal. E, nessa altura, o Governo deveria ter agido. O Governo não agiu. Não agiu porquê? Porque aqui é uma cumplicidade entre o poder local e o poder central. Porque não existe duodécimos de duodécimo. Portanto, quando o orçamento de 2024 não foi aprovado, era a altura do Governo entrar em ação e dissolver a Câmara e convocar eleições antecipadas. O Governo não o fez. Portanto, nós, a liderança da UCID, falamos com o líder do MPD, o Dr. Ulisses Correia e Silva, para a resolução destes problemas. Assumimos um compromisso. Eu, com o Presidente da Câmara, encontramos-nos mais de 7 vezes para resolver a questão. E a questão era simples. Era delegação de competências, para que os vereadores pudessem assumir na íntegra aquilo que o Estatuto dos Eleitos Municipais impõe. Mas o Presidente da Câmara engavetou os documentos que deveriam permitir aos vereadores funcionar, portanto, tratando os vereadores como seres de segunda classe. Ora, são todos adultos, são todas pessoas bem formadas e são todos políticos. Portanto, aqui a incapacidade política do Presidente da Câmara ditou a estagnação da Ilha de São Vicente. Comigo isso não irá acontecer. É isso que eu ia perguntar. Comigo isso não irá acontecer. Se houver um novo cenário de partilha de poder na Câmara no dia 1 de dezembro, se o Monteiro for eleito Presidente, como é que o Monteiro irá lidar com as outras forças para evitar que essa situação se repita? Tal e qual como a doutora Isaura Gomes lidou conosco quando ela era Presidente. Tal e qual. Delegação de competência aos vereadores e pedido de responsabilidade aos mesmos. Porque política é isto. Política é cedência e é controlo. Agora, quando nós estamos no poder e queremos assumir o poder só para nós e não partilhar o poder com os outros que estão na mesma luta que nós, nós estamos a criar grandes dificuldades. E o Presidente da Câmara, infelizmente, não tem uma cultura democrática, tem uma cultura, infelizmente, militar, e, portanto, entende que deve dar ordens de cima para baixo e que todos deverão cumprir. Não, comigo não será assim. Comigo, eu já demonstrei que tenho capacidade para falar com o PCV, tenho capacidade para falar com o MPD, qualquer outra força política, porque o traquejo e a experiência, acima de tudo, a tarimba, como se costuma dizer, política eu tenho. E, portanto, São Vicente será bem servido comigo. Ok, vamos avançar. E o tempo não é muito, não é? E a UCID tem falado, pronto, já falou das políticas para a habitação, para a economia, e a UCID tem colocado o foco sempre no combate à pobreza, não é? Tem falado sempre daquelas pessoas que não conseguem levar a panela ao lume, não é? E, portanto, quais serão, dentro das competências da Câmara, não é, as políticas da UCID para combater, ajudar no combate à pobreza? Repara, Filomena, a primeira questão, nós temos que ver a problemática económica da Ilha de São Vicente. Nós não podemos continuar neste trilho que estamos a enveredar. Nós temos que, em primeiro lugar, ter um Presidente da Câmara com a competência total para atrair, sair da ilha, procurar investidores para vir e investir. Porque, repara uma coisa, nós temos uma das 10 baías mais lindas do mundo. Nós nem sequer participamos nas ações que este clube destas baías organizam de 3 em 3 anos, se não me falha a memória. Nós nem sequer estamos lá, nós não vamos. A Câmara Municipal não vai. Portanto, nós temos que começar a trabalhar neste sentido para sermos bem vistos, para termos o network necessário e, a partir dali, trazer investidores, mostrar que é possível que os seus investimentos aqui em São Vicente possa crescer e, portanto, o crescimento dos seus investimentos partilhar através do trabalho que será oferecido ou que será dado aos cidadãos cabo-verdianos. Porque um trabalhador ou uma família que consegue ter o seu rendimento a partir de um dia de trabalho não irá bater a porta da Câmara. Conseguirá sozinho resolver os seus problemas. E aí entramos na questão também do desemprego jovem, não é? Evidentemente, não é em vão que nós temos um desemprego jovem elevado,
Não é em vão que nós temos centenas e centenas, para não dizer milhares de jovens, que levantam de manhã sem nenhuma única esperança e estão nas pontas ou nas esquinas dos bairros. 19,6% de acordo com o censo. É demais. Nós temos que combater isso. Combate-se como? Com criação de emprego. Criação de emprego como? Atraindo investidores. Mas é preciso termos também em linha de conta o seguinte, Filó. Nós não podemos descuidar das nossas infraestruturas. Repare, nós temos aqui em São Vicente um projeto que é fundamental para o futuro desta ilha. Por exemplo, o projeto Norte Tuna. Se este projeto pegar com força, nós poderemos criar centenas e centenas de postos de trabalho. Mas nós temos que ter um cuidado especial. Porque, repare, nós temos um aeroporto que não tem um sistema ILS para permitir que em tempos de visibilidade reduzida possamos ter aviões a aterrar em segurança. Mas não tendo esse sistema, se nós tivermos esta empresa num momento crítico a precisar de algum equipamento ou de algum produto urgente para garantir a produção, nós podemos não ter essa possibilidade de ter um avião a aterrar. E, portanto, por causa de um aparelho que pode custar entre 80 a 150 mil contos, esta empresa poderá perder milhões e pondo em risco os trabalhos que aqui se cria. Portanto, mais do que apostar somente na economia, é preciso darmos as condições técnicas para que as coisas não criem empecilho no momento que nós mais necessitamos. E como é que vejo a questão da complementaridade, poder local, poder central, nessas questões, nomeadamente o crescimento da economia, a criação de emprego, etc. Aqui tem que haver um paralelismo. Nós temos que formar a sinergia necessária. O Governo Central tem maior poder financeiro, investe a sua parte, mas a Câmara Municipal de São Vicente não pode ficar atrás. A Câmara Municipal tem que acompanhar a pedalada do Governo Central, de sorte que quando o Governo colocar um e-mail, nós possamos colocar meio para formarmos dois. Mas a Câmara Municipal não está minimamente preocupada com essas situações. A Câmara Municipal está a colocar tudo na mão do Poder Central. Se o Poder Central der, muito bem, mas se o Poder Central não der, fica-se aqui sempre a chorar, não, porque nós não temos apoio. Não, nós temos que acabar com essa choraminga. Nós temos que ter a capacidade técnica, intelectual e política aqui em São Vicente, para termos um São Vicente forte em todos os sentidos, e a partir dali criarmos as melhores condições para que o cidadão possa sair da pobreza extrema e da pobreza absoluta. Cultura, portanto, desporto, trabalho é o que esta ilha tem que dedicar-se muito mais. Cultura, desporto, quais são? Olha, no desporto, assim, de uma forma geral, porque já temos pouco tempo. No desporto nós vamos dedicar 120 mil contos, isto é, 10% do orçamento da Câmara para o desporto. Porque nós temos que encarar o desporto como um investimento. A cultura, idem aspas. Nós temos que encarar a cultura como investimento. Nós queremos levar a todos os bairros de São Vicente bibliotecas. Levar não só bibliotecas físicas, mas também bibliotecas virtuais. Porque se nós construirmos centros de juventude ou centros sociais nos diversos bairros e dermos condições a estes bairros para ter estas bibliotecas físicas ou virtuais, nós estaremos a melhorar a capacidade dos nossos jovens e das famílias que vivem nestes bairros. A tua lista. Eu vi que vocês foram buscar alguns elementos que faziam parte da Assembleia Municipal anterior, da lista da UCIT, para a Câmara. Sim. Qual foi a vossa aposta na constituição da lista? A nossa aposta é mostrar à população de São Vicente que nós temos uma grande capacidade intelectual, uma grande capacidade técnica e uma grande capacidade política. Nós temos na lista pessoas altamente qualificadas. Altamente qualificadas. Pessoas que estão disponíveis para pôr os seus conhecimentos ao serviço da Ilha de São Vicente. Portanto, nós temos que trabalhar para que esta lista seja eleita no dia 1 de dezembro, para podermos servir melhor a Ilha de São Vicente, com o slogan que nós temos, São Vicente Forte, o nosso compromisso. A campanha como é que vai ser? A campanha será nos forte. Modos habituais e porta a porta? Sim, será nos modos habituais, já começamos nesta pré-campanha, iremos continuar na campanha que iniciará, se não me engano, no dia 14, portanto, estamos em querer
que a coisa vai dar muito bem. Ok, obrigada, Monteiro. Eu que agradeço. Boa sorte. E, portanto, a UCID para a Assembleia Municipal apresenta a psicóloga e professora Zilda Oliveira, pronto, para encabeçar essa lista das eleições do dia 1 de dezembro. Nós ficamos por aqui e voltamos logo após ao separador.